Vamos lá. Queria conversar um pouco sobre uma coisa que tem no Evangelho que eu acho muito interessante, chamado Lei da Semeadura, né? Primeiro de tudo, explicar qual que é a intenção de algo chamado lei dentro do Evangelho, né? As leis dentro do Evangelho são coisas que já são pré-determinadas por Deus, né? Que não muda muito diferente das leis universais, por exemplo, as leis físicas, né? Do universo, como a lei da gravitação, como a lei da eletricidade e tudo mais. Várias leis que existem e já são pré-definidas, né? Que são reais, que estão acontecendo independentemente do que a gente acredita ou não, do que a gente faça ou não, né? São leis que Deus instituiu. E eu acredito também que as leis que existem, como a gravitação e as outras, elas são leis que foram o próprio Deus que instituiu, né? Mas beleza. E uma das leis que eu acho muito interessante é a lei da semeadura, que independentemente de quem você seja, principalmente se você está dentro do Evangelho, ela é uma lei que vai acontecer na tua vida, entendeu? É algo pré-determinado. São como se fossem regras do reino. Eu gosto muito de explicar esse ponto, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente é participante do reino. A gente não está no reino completo, no reino físico, mas a gente faz parte desse reino. É como se a gente eu fosse brasileiro e estivesse morando em outro país representando o Brasil, né? Eu estou em outro país, eu tenho as outras leis do outro país que eu tenho que obedecer, mas automaticamente eu também tenho que obedecer a do meu, né? Que eu sou brasileiro. Do mesmo jeito, o reino dos céus. Eu não estou nos céus, mas eu obedeço às regras que funcionam lá, né? E essas leis que foram instituídas pelo próprio Jesus, em suas parábolas, que ele falava sempre, o reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é igual a, e no reino dos céus é assim. E nenhuma dessas explicações, Jesus ele fala sobre a lei da semeadura. O que seria a lei da semeadura? Lei da semeadura é o ato em que, se eu planto algo, eu colho algo. Eu colho essa mesma coisa, né? Só que numa proporção um pouco maior. Qual que é a ideia? Se eu planto... Vamos dar um exemplo na biologia. Se eu planto uma manga, uma semente de manga, eu não vou colher uma manga. Vai nascer uma mangueira. E essa mangueira vai gerar frutos, diversos frutos. Mas os frutos que essa mangueira vai gerar é manga. E esse é um negócio muito massa. Eu peguei um fruto, né? Peguei a semente desse fruto, e nisso a gente pode dissecar todas essas partes da história, né? Peguei a semente desse fruto, que era um único fruto, enterrei. Isso me gerou uma árvore desse fruto. E esse fruto me gerou diversos outros frutos. Então vamos lá. O que seria o fruto? O fruto em si é o resultado daquilo que eu pratico, né? Da ação que eu pratico, né? Vou dar um exemplo. Isso serve tanto para questões positivas quanto para questões negativas. Jesus ele nunca falou somente do lado negativo. Isso aqui é somente para as coisas ruins. Não, é para os dois. Quem planta vento, colhe tempestade. Entendeu? Mas vice-versa. Quem planta coisa boa também colhe coisa boa, tá? E o que acontece? A lei da semeadura, ela funciona mais ou menos o seguinte. Você tem um fruto, né? Provavelmente é o que a sua ação gerou, né? Sua ação gerou. E tem a semente, né? Que é a origem de tudo. O propósito inicial, a origem inicial, né? O fruto, provavelmente é o resultado das suas ações. Não, na verdade, ele é o resultado das suas ações, né? Ele é a consequência das suas ações. E a semente é tudo aquilo que originou. A partir do momento que você está com o fruto na mão e você pega essa semente, que é o intuito do porquê você fez aquilo e tudo mais, com a ação em mãos, você fez o quê? Você plantou essa semente. E essa semente vai gerar a árvore, que é algo muito grande, é algo muito maior, que é uma consequência extremamente grande.
daquela sua intenção inicial. E aquela sua intenção inicial cresceu e vai te gerar diversos frutos idênticos àquele fruto original que você tinha. Aí que tá. Depende do que eu tô plantando, né? Vou dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo positivo, depois a gente pega um exemplo negativo, né? Vamos pegar um exemplo positivo. Eu tô, sei lá, eu quero muito ter um desenvolvimento familiar muito sólido, né? E aí o que acontece? Eu começo a gerar frutos, né? Como seriam esses frutos? Começo a tratar bem meus pais, começo a tratar bem minha esposa, minha filha, começo a cuidar muito bem deles. Isso é o fruto, né? Começo a tratar bem mesmo, de verdade. Começo a tratar bem. O fruto é o quê? Que é a parte da carne do fruto, né? Da fruta. Eu realmente é minha ação. Eu tratar bem, eu cuidar bem deles. Preciso de ajuda, eu vou lá. Trato com carinho, respeito, cuido muito bem. A intenção, que é a semente, é: eu quero ter uma família forte, uma família estruturada, uma família saudável, né? O que eu faço? O fruto é o tratar bem todo mundo. Só que aí, essa semente, que é a minha intenção, ela foi plantada. E qual que é a consequência que vem logo em seguida? Nasceu uma árvore, uma consequência muito grande. E essa árvore vai me dar vários frutos diferentes, que é da mesma coisa, entendeu? Então, aí que tá a questão. Vamos trazer para outras palavras. Eu crio uma cultura de todo mundo se tratar bem dentro de casa, de todo mundo se cuidar, de todo mundo se ajudar. E quando a árvore minha crescer, que é essa cultura de todo mundo se tratar bem, ela vai me gerar frutos, que é o quê? O fruto de vou ter uma família saudável, todo mundo se tratando muito bem, todo mundo se amando, todo mundo se cuidando e tudo mais. Mas isso começou na onde? A partir do momento que eu decidi pegar o fruto do tratar a família bem, cuidar deles. Do mesmo jeito isso com finanças, do mesmo jeito com saúde, do mesmo jeito... Digamos, vamos pegar um lado negativo, um pouco mais leve, né? Mais pesado também ao mesmo tempo. Minha saúde. Eu descuido da minha saúde, não tô nem aí, não faço nada que possa fazer para me ajudar a melhorar. O que eu tô fazendo? A carne do fruto seria o desperdiçar minha saúde, né? Desperdicei minha saúde. A semente é o quê? Não me importa com a minha saúde. Plantou. Vai gerar o quê? Uma cultura de não cuidar da saúde, um hábito de não cuidar da saúde, uma rotina de não cuidar da saúde. Essa árvore cresce. Cresceu, vai me dar vários frutos de não cuidar da saúde. Qual que vai ser o resultado final? Eu vou ficar doente. Por quê? Porque eu comecei lá atrás. O fruto que eu escolhi me gerou essa consequência bem maior. E quando Jesus fala que em planta vento corre tempestade, é justamente nisso. Você vai sempre colher algo muito maior, porque essa árvore ela vai gerar diversos frutos. E não adianta, você não vai plantar mamão e vai colher morango. O que você plantou, você vai colher. E é uma lei. E principalmente para os clientes, né? Para aqueles que aceitaram a Jesus, que estão dentro do Evangelho, é uma lei extremamente visível. Então, o que acontece? Se você trata mal todo mundo, é questão de tempo, pessoal. Todo mundo vai estar te tratando mal. Ninguém vai querer ficar perto de ti. Ninguém vai querer estar perto de você. Todo mundo vai falar mal de você. Quando você precisa de ajuda, muito poucas pessoas vão vir, a não ser que Deus tenha muita misericórdia. Se você trata, pelo outro lado, se você trata todo mundo bem, é uma questão de tempo. Todo mundo vai estar te ajudando e tudo mais. Ah, mas se eu trato todo mundo bem, alguém vem e me maltrata. Porque a pessoa também tem sua escolha, a pessoa também tem seu livre-arbítrio, a pessoa também tem seu plantio. Então, aqui tem muito caso das pessoas generalizar achando que ela é a protagonista da história e achar que, porque eu fiz isso e isso, não pode acontecer coisa ruim comigo, porque alguém não pode vir tentar me prejudicar. Mas a outra pessoa também tem suas escolhas. Então a gente vive nessa
não é um negócio linear. É uma teia, né? É uma teia de escolhas minhas e escolhas dos meus irmãos que estão perto de mim. Porque sim, eu posso plantar uma intenção de uma família muito boa e alguém no meio da minha família querer destruir tudo isso. Sim. Mas não significa que a minha árvore vai parar de dar fruto por causa disso. Pelo contrário, né? E é isso que é a beleza, porque aí Deus vai protegendo esses frutos bons, do mesmo jeito que os frutos ruins, né? Então, a lei da semeadura, ela é algo que ela é real, ela acontece, porém a gente tende a ignorá-la. Na maioria das vezes, muita gente tende a ignorar. E ela poderia ser muito bem utilizada para o nosso benefício. Por exemplo, eu quero melhorar meu relacionamento com Deus. É um plantio. Se eu busco, lá na frente eu vou ter um relacionamento com Deus. Eu quero ter mais conhecimento para saber explicar. Leitura bíblica. Se eu não sentar para ler hoje, amanhã eu não vou saber. Se eu quero sair das minhas dívidas, organização. Se eu não juntar as moedas e não pagar minhas contas, lá na frente eu vou estar pior. Então, é muito de você tentar entender, usando uma palavra, usando um exemplo meio popular, seria a mesma ideia de entender a regra do jogo. Qual que é a regra? É essa. Se eu plantar, eu vou colher. Então, qual que seria mais inteligente? Plantar coisas boas, para que eu mesmo não sofra lá na frente, né? Então, para finalizar isso, a lei da semeadura ela está disponível, pro lado positivo ou pro lado negativo, a gente que escolhe como a gente quer usá-la.